Vamos lá então. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque a gente vai só tangenciar o tema de estudos. E quando eu digo que a gente vai tangenciar, a gente vai tocar o tema de estudos em algum momento, mas tendencialmente a discussão vai ser encaminhada para outra direção, que ainda assim é relevante para nós que estamos estudando, para você que está no momento da sua vida de vestibular, de universidade, de concurso público. Por quê? Porque quando a gente fala de troca de carreira, essencialmente o que a gente está falando é de uma transição muito relevante na sua vida e que envolve consequências. E principalmente, então, o tema desse vídeo vai ser falar sobre as consequências, né? Porque quando a gente diz consequências, a primeira reação da pessoa que está querendo mudar de carreira é acreditar que as consequências da mudança de carreira se restringem a elas. Quer dizer, é problema meu que eu vou mudar de carreira, né? Só cabe a mim tomar essa decisão. E a verdade está distante disso, né? Quando você está mudando de carreira, o que você tem que pensar, né? Menos se você é um pouco mais novo, se você tem menos de 25 anos, mais se você tem mais de 25 anos e ainda mais se você tem mais de 35. É de que maneira essas consequências da minha troca de carreira, e eu digo as consequências materiais essencialmente, tendem a afetar as pessoas em volta de mim. Essa é a grande pergunta desse vídeo, é o que a gente vai tentar responder aqui e que você vai tentar responder na sua vida também, para você conseguir tomar essa decisão de maneira um pouco mais consciente, tá? Presta atenção. Quando você troca de carreira, não é só que você está trocando de profissão, você está essencialmente aprendendo uma profissão nova, você está mudando a sua rotina, você está possivelmente mudando os seus ganhos materiais. Só que até você chegar num ponto em que você está verdadeiramente estabilizado para conseguir realizar todas essas coisas de maneira tranquila, você precisa de tempo, você precisa de outros recursos materiais. E a questão é que se você não é o provedor de recursos materiais na tua casa, como é o caso de pessoas mais novas, tende a ter menos problemas. Ou seja, se seus pais têm condição de pagar, seus avós têm condições de pagar, se você tem um dinheiro guardado é mais fácil. Agora, conforme você vai envelhecendo, normalmente você tende a criar uma família, tende a se envolver com pessoas, seus pais envelhecem, algumas pessoas tendem a cuidar dos pais, de modo que você se torna mais responsável ainda por outras pessoas. E aí, as condições materiais para que você consiga fazer essa transição, elas se tornam mais escassas. Quer dizer, você precisa de dinheiro para pagar um cursinho, para você poder entrar no vestibular de novo, onde você vai ficar parado, e aí se você entrar na faculdade, você vai levar mais 6 anos, no caso de medicina, para poder entrar no mercado de trabalho de novo. Você tem condições de fazer isso? Se você não tem condições de fazer isso, como é que você pretende fazer isso? É uma pergunta difícil de responder, e a resposta geralmente é não tem como fazer isso. É duro ouvir isso, mas eu prefiro te falar do que deixar você quebrar a cara. Claro que isso não é regra. Eu já vi pessoas, por exemplo, que tinham família constituída, trabalhavam de madrugada e estudavam de dia. Elas são a exceção da exceção da exceção da exceção. Eu vi uma pessoa na medicina inteira fazer isso. Uma. Mentira, tinha duas. A outra era um jovem que era concursado público, mas ele largou o cargo dele no 2º ano porque era impossível conciliar com a faculdade de medicina. Né? Se você é concurseiro, né, as coisas simplificam um pouco mais, mas ainda é difícil. Né? É simples, mas ainda é difícil. Se você é jovem, concurseiro, né, você ainda tem o suporte dos seus pais, se espera. Né? Normalmente tem. Se você é um pouco mais velho, você tem que conciliar trabalho já, você às vezes tem que conciliar família, você tem que conciliar a sua vida pessoal, seus desejos pessoais e principalmente o estudo, que é o foco, tem que ser o foco absoluto da sua vida nesse momento. Né? E o problema disso tudo, quando eu estava falando de consequências, beleza, você precisa estudar e você precisa, de alguma maneira, manter o seu trabalho. Quando você faz essa escolha, os seus relacionamentos vão sofrer por causa disso? Se sim, o quanto eles vão sofrer? O quanto do seu salário você está disposto a gastar no cursinho? O quanto você vai ter condições de abrir mão de um pouco de trabalho a mais para se focar nos seus estudos? Né? Ou vai colocar em risco os seus estudos? Ou outra, ainda melhor, será que a mudança de carreira ela vale a pena mesmo do ponto de vista financeiro?
Ou você está fazendo por outras questões? Porque existem outros motivos para você mudar de carreira. Eu mudei de carreira não por causa do dinheiro. Eu tinha uma carreira que me pagava bem mais. Eu mudei porque, sinceramente, eu odiava o perfil de cliente que eu tinha, eu odiava a rotina que eu tinha, de modo que o dinheiro que você me pagava não justificava eu querer continuar naquilo. Que era correção de imóveis. Ah, mas correção de imóveis não me pagava bem. Para mim, pagava. Muito melhor do que médico, com certeza. Eu era bom, eu sou bom nisso, em negociação. Mas eu estava disposto a continuar? Não. Agora, se não é esse o seu caso, se você precisa do dinheiro, né, para pensar, será que na sua carreira que você está almejando, primeiro, existem possibilidades concretas de você passar? Geralmente existem, mas o custo até você chegar lá, quantos anos são? Se, né, você tem essa condição de passar por esses X anos estudando, né, realisticamente falando, outra profissão tem condições de te pagar melhor, com uma rotina mais tranquila e que você tolera melhor, ou a sua única opção é o concurso público? Né? E uma vez que você é aprovado no concurso público, isso vale também para vestibular, né? Você está disposto a se mudar? Se você está disposto a se mudar, para onde? Né? A sua família está disposta a se mudar com você? Quais são as condições que você precisa ter para conseguir se mudar? De que maneira isso afeta toda a sua família? São coisas sobre as quais você tem que refletir, e refletir com bastante seriedade, porque eventualmente chega um momento em que, com bastante dedicação e esforço, você passa, você é aprovado, né? Você consegue trocar de profissão, né? Mas aí você começa a se perguntar todas essas coisas. Ou, pior, na verdade, antes de você ser aprovado, você começa a perder essas coisas. Porque tem custo tudo isso. Eu já contei aqui minha história. Né? Para mim, trocar de profissão, todo o dinheiro que eu tinha juntado ao longo de alguns anos, papo de 2, 3 anos, tinha acabado. Porque eu tive que fazer cursinho, eu tinha uma formação ruim, formação técnica mesmo, ruim, né? E aí eu gastei todo o meu dinheiro. Eu entrei na faculdade zerado, com o bolso completamente zerado. Eu tinha um custo de vida que era rigorosamente alto, ficar muito tempo parado, tanto tempo parado assim, consumir um pouco minhas economias. Eventualmente, com 26 anos, eu tive que pedir ajuda para os meus pais. Você tem condições de fazer isso? Né? Quem vai te manter? Se você tem condições, o quanto você tem condições, quer dizer, o quanto você tem de reserva, se você tem uma reserva, você precisa fazer uma reserva se você não tem. São perguntas concretas, e claro que não dá para ter a resposta para todas elas, mas você vê que eu estou sempre te fazendo perguntas, sempre te cutucando, para você pensar de maneira sempre realista. Você vê que essa é uma palavra que eu falo muito nos vídeos, né? Vamos pensar de maneira realista sobre as mudanças que a gente tem que fazer. Porque é muito bonito a gente idealizar a troca de profissão por uma questão muito mais subjetiva, né? Que geralmente não está naquela base da pirâmide de Maslow, né? Quer dizer, a gente não está buscando exatamente só segurança, né? Não está buscando necessidades fisiológicas, passando fome nem nada, mas a gente está começando a procurar algumas outras necessidades subjetivas, né? Crises existenciais, está querendo buscar uma rotina mais adequada, né? Mas isso vale a pena dentro do seu contexto? São perguntas que você tem que se fazer, né? Hoje, por exemplo, eu olho para trás e eu penso que talvez não teria deixado engenharia química, né? Era uma área que, de maneira geral, me agradava mais, né? Eu achava objetivamente mais interessante e talvez, com a maturidade que eu tenho hoje, eu provavelmente teria conseguido aproveitar mais as oportunidades profissionais que brotam, né? E teria me custado financeiramente, me custado menos e custado menos para as pessoas em volta de mim. Mas isso é um assunto para outro tópico. Então é o tipo de pergunta que você tem que se fazer. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo, para ele não ficar um vídeo longo e chato, né? Um vídeo só com cutucada, mas pense de maneira material, pense de maneira racional. Você tem condições para mudar? Se você tem condições para mudar, né? O quanto você tem condições para mudar? Vale a pena mesmo você mudar? Tenta se fazer esse tipo de pergunta, né? Tenta pensar o quanto isso vai custar, tanto do ponto de vista material, para as pessoas em volta de você, quanto do ponto de vista emocional, que foi uma coisa que eu não toquei, né? Mas o quanto a sua ausência, o quanto a dedicação que você vai precisar empenhar
nessa troca de profissão vai custar para as pessoas em volta de você, porque você se engana de novo, né, se você pensa que a sua troca de carreira só afeta você, né? Mesmo que você tenha pouco contato com a sua família, mesmo que você tenha rigorosamente uma ausência, né, de contato com famílias, com amigos, né, não afeta só você. Você precisa ter contato com outras pessoas, você precisa ter uma família, você precisa ter amigos que vão te dar suporte, que vão te dar apoio emocional, né? E o quanto que isso vai afetar? A sua ausência vai ser sentida, eu te garanto, né? Não pense que você é uma pessoa desimportante porque você não é. A sua ausência, ela é sentida e muito, né? Se você está num relacionamento, será que o seu relacionamento amoroso não vai sofrer, independente de ser um casamento ou ser um relacionamento ainda em fase de namoro? O quanto as suas possíveis relações vão sofrer? Pense sobre todas essas coisas, né? Não precisa responder. Conta aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto, a sua experiência. Eu vou ficar mais do que feliz do que ler. Eu sempre leio todos os comentários, né? E vamos discutir isso juntos em futuros vídeos. É um vídeo que eu falei que a discussão ia ser um pouco diferente, a gente não ia tocar no assunto de estudo praticamente, a gente só passou por cima, deu uma pincelada, mas é o tipo de discussão dura que você tem que fazer com você mesmo. São as respostas que você tem que dar para você mesmo e não para outras pessoas. É isso. A gente se vê na próxima.